Hoje eu acordei entre as 3 e as 7 da manhã com palmas batendo no meu quarto. Eu levantei e fui até o corredor, perguntei, tá tudo bem? Invocação do Mal não é apenas um filme de sustos, é uma reconstrução sombria de uma história real que aconteceu nos anos 70, envolvendo a família Perro e o casal de investigadores paranormais mais famosos do mundo, o Ed e a Lorraine Warren. Esse é o tipo de história que faz você dormir com as luzes acesas e olhar 2 vezes pro canto do quarto. Eu sou Evelyn Souza e você está assistindo a playlist Pega Pipoca, uma série aqui do canal onde a gente mergulha a fundo no enredo dos filmes. Nesse vídeo você vai descobrir o que realmente aconteceu com a família Perro e o que James Wan escondeu nas entrelinhas e por que Invocação do Mal é considerado o renascimento do terror clássico moderno. Respira fundo, porque o mal às vezes não aparece gritando. Ele sussurra. E quando você perceber, ele já está sentado bem do seu lado. Bem-vindo ao início da história que deu origem a todo o universo Invocação do Mal. Eu sou ela da telinha pra você, Evelyn Souza, garota na TV. O filme começa lá nos anos 60, uma casa comum, 2 amigas sentadas aqui no sofá e uma boneca, mas não é qualquer boneca, uma boneca com os olhos que parecem entender muito mais do que deveriam. Estamos em 1968 e aqui o mal dá o seu primeiro oi. Deb e Camila acreditavam estar fazendo algo inofensivo, ajudando o espírito de uma garotinha de 7 anos chamada Annabelle. Ela dizia precisar de um corpo para ficar, e num gesto de compaixão, ou talvez de ingenuidade, elas disseram sim. A partir daí, o impossível começou a acontecer. A boneca, que antes era só um objeto, aparecia em cômodos diferentes, mudava de posição e a cada dia o ar do apartamento ficava mais pesado. Até que uma noite, as duas, ao voltar para casa, encontram algo novo. Há um bilhete embaixo da porta com uma frase curta. Miss Me. Sentiu minha falta? É o tipo de pergunta que ninguém quer responder quando vende algo que deveria ser só um brinquedo. É nesse ponto que entram em cena Ed e Lorraine Warren, o casal que o cinema transformou em lendas, investigadores paranormais, demonologistas e, acima de tudo, um casal que acredita que o mal pode se manifestar de formas sutis. Os Warrens explicam que realmente estava acontecendo. A boneca, na verdade, nunca tinha sido possuída. Ela era apenas um canal, um condutor para algo muito mais antigo e muito mais inteligente. O verdadeiro objetivo daquele espírito não era brincar com as meninas, era possuir uma delas. E é nesse ponto que a gente entende, Invocação do Mal não começa com uma casa assombrada. Ele começa com uma escolha inocente, com um sim dito na hora errada. Esse prólogo é como uma porta abrindo. Ele prepara o terreno para o que vem depois. O caso que realmente importa no filme é a família Perro. Mas antes de chegarmos àquela fazenda isolada e seus segredos enterrados, James Wan faz questão de nos avisar. O mal tem formas, vozes e rostos diferentes. E às vezes tudo começa com um simples... deixa pra lá. 3 anos se passam e agora estamos em 1971. O sol brilha sobre uma fazenda antiga e uma nova família chega, cheia de sonhos, caixas de mudanças. Roger e Carolyn Perron acreditam que aquele é um novo começo, um começo perfeito. Uma casa grande, cercada de natureza, espaços para as filhas correrem e crescerem livres. Mal sabiam eles que aquela casa já tinha dono. Andrea, Nancy, Christine, Cindy e a pequena April correm pelos cômodos rindo, marcando presença em cada canto da casa, enquanto a câmera desliza suave, mostrando o contraste entre a inocência delas e as paredes antigas que parecem a observar. Mas há um detalhe, um ser inocente que percebe que os humanos ainda não conseguem. A cadela da família, Sandy, trava na porta e simplesmente se recusa a entrar. É o primeiro sinal. E como todo bom filme de terror, o primeiro sinal é sempre ignorado. A vida vai seguindo e à noite os barulhos começam. Portas abrem sozinha, correntes do ar que vem do nada e uma sensação constante de que está sendo observada. Até que Roger encontra escondido sobre o chão um porão trancado com tábuas antigas. Curioso, ele força a entrada, e o som das madeiras quebrando é como o despertar de algo que estava dormindo há muito tempo. Nas noites seguintes, algo estranho acontece. Todos os relógios da casa param exatamente às 3h07 da manhã. Nem um segundo a mais, nem a menos. É como se o tempo dentro daquela casa obedecesse a uma outra regra. Carolyn começa a acordar toda manhã com novos hematomas, como se alguém ou algo tivesse segurado seus braços enquanto ela dormia. O ar fica denso e o silêncio agora pesa. Amanhã, um grito das meninas corta o ar.
Sandy, a cadela, foi encontrada morta no quintal. Nenhum sinal de luta, nenhuma explicação, só o corpo imóvel diante de uma casa que parece observar, em silêncio. E é aí que o mal deixa de ser teoria e ele começa a se mostrar. Carol e Christine são as primeiras a ver uma presença sombria parada no canto do quarto. O medo toma conta da casa. As risadas cessam e o tempo congela em 3h07 todas as noites. E Carolyn, cada dia mais fraca, entende que aquilo não é psicológico. O mal deixa de ser imaginário, a única saída é buscar de quem entende o inexplicável. Desesperada, Carolyn faz o que ninguém quer admitir que precisa fazer. Ed e Lorraine chegam à fazenda numa manhã nublada, trazendo consigo a calma que esconde o peso de tudo que já viram. Lorraine, com seu dom de clarividência, sente o ar mudar assim que cruza a porta. Ali ela sente uma entidade obscura agarrada àquela família. Uma presença tão forte que nem sair de casa seria o bastante para escapar. O mal não estava na madeira, estava neles. Decididos a reunir provas do que estava acontecendo, os Warren montam uma verdadeira operação dentro da casa. Instalam câmeras, microfones, sensores e até sinos na porta e janelas. Um toque que parecia simples, mas serve como um alerta para qualquer movimento que não venha de um humano. Com eles estão Drew, o assistente que tenta trazer humor ali no meio do caos, e Brad, um policial cético que ainda acredita que tudo pode ser explicado pela lógica. Mas a lógica naquela fazenda já havia se perdido de vez. Conforme as gravações acontecem, os Warren investigam o passado da casa e o que eles descobrem é digno de uma maldição. O terreno antes mesmo da família Perron, permanecia uma mulher chamada Bathsheba, acusada de bruxaria e satanismo no século XIX. A história conta que Bathsheba sacrificou o próprio bebê de 1 semana em seguida tirou a própria vida às 3h07 da manhã, o mesmo horário que os relógios da casa paravam. Antes de morrer, Bathsheba lançou uma maldição. Todos que ousassem viver em suas terras estarão condenados a sofrer nas mãos do mesmo mal. Desde então, a região se tornou palco de assassinatos, suicídios e desaparecimentos que se repetem como um eco geração após geração. Lorraine entende o que aquilo significa. A casa não é só assombrada, ela é um altar, um portal aberto desde 1863 e que agora tinha escolhido um novo sacrifício. E às 3h07 da manhã os relógios voltaram a parar para anunciar que a Bathsheba ainda estava lá. O verdadeiro terror estava prestes a começar. Depois de tantas noites de terror, parecia que o mal havia sido contido. Mas Bathsheba nunca quis apenas uma casa. Ela queria vingança. E para mostrar isso, ela vai direto onde mais dói. A família Warren. Em sua própria casa, longe da fazenda, Judy, a filha pequena dos Warren, é atacada por uma presença invisível. As luzes piscam, a temperatura cai e a boneca Annabelle, trancada no quarto de artefatos, desperta sozinha. Lorraine sente o ataque à distância como se fosse um grito silencioso que atravessasse quilômetros. Bathsheba não quer apenas o corpo da Carolyn. Ela quer mandar um recado, um aviso. Vocês não podem me deter. Enquanto isso, a família Perron tentou recomeçar em um hotel, mas mesmo à distância, o mal ainda está ali. E a Carolyn, já enfraquecida, desaparece no meio da noite, levando consigo a Christine e a April. Ela volta para casa, no mesmo lugar onde tudo começou. E aquele lá não é mais uma casa, é um campo de batalha. Lorraine, Ed e o policial Brad, eles chegam correndo, no mesmo horário que o relógio parou. Eles encontram Carolyn amarrada a uma cadeira, gritando palavras que não pertencem à sua voz. O chão treme, as luzes estouram e o ar se enche de um cheiro metálico, como se fosse sangue. Como sem um padre por perto, Ed decide fazer um exorcismo sozinho. Ele ergue o crucifixo em suas mãos trêmulas e começa a orar. O corpo de Carolyn se contorce, a voz muda, o som parece vir de outro lugar. Bathsheba está ali, mas ela não quer somente a alma. Lorraine se aproxima, ignorando o caos, coloca a mão no rosto da amiga e sussurra. Lembra das suas filhas, Carolyn? Lembra do que você ama? E é nesse instante que a fé vence o medo. Carolyn chora, o rosto dela volta por segundos a ser humano. E Ed aproveita o momento para terminar o exorcismo. Um grito rasga a casa, alto, agoniante, então em silêncio. Bathsheba é arrastada de volta ao inferno, deixando apenas o eco daquilo que um dia quis possuir. Quando o sol nasce, a fazenda parece outra. As meninas estão seguras, Carolyn volta a si, Lorraine sorri, cansada, mas aliviada. Do lado de fora, o vento balança as árvores como se a natureza tivesse prendido a respiração. De volta à sua casa, Ed carrega uma lembrança
importância do caso. Uma caixinha misteriosa de música, aquela que tocava sozinha no corredor da fazenda. Ele a coloca cuidadosamente no quarto de artefatos amaldiçoados, objetos que já cruzaram com o sobrenatural. E quando a tampa se fecha, um último som ecoa. Clique. O ciclo terminou, mas o universo de Invocação do Mal só está começando. No cinema, o mal é derrotado. A família se abraça, o sol nasce e o público respira aliviado. Mas se eu te dissesse que na vida real o final não foi tão gentil assim. Porque a verdadeira história da família Perron foi muito mais longa, sombria e cheia de marcas que nenhum exorcismo conseguiu apagar. Tudo começou em janeiro de 1971, quando Roger e Carolyn se mudaram com as suas 5 filhas para uma fazenda antiga. Mas o mal às vezes não aparece com outra voz. Ele se apresenta devagar. Primeiro com vassouras que se movem sozinhas, pequenos montes de poeira que se formam no centro da cozinha, como se alguém invisível tivesse varrido o chão. As crianças foram as primeiras a ver, o que os adultos se recusavam a acreditar, é claro. Espíritos vagavam pelos corredores. Alguns brincavam, outros apenas observavam. Um deles até dava beijo na testa das meninas no horário de boa noite. Uma presença fria, fedorenta que morava no porão. Segundo a Andrea, a filha mais velha, até o ar lá embaixo parecia vivo e com muita raiva. As camas começaram a levitar, os aquecedores pararam de funcionar e, movida pelo instinto, Carolyn começou a pesquisar a história da fazenda e o que descobriu faria qualquer um dormir com luz acesa. Aquela propriedade havia pertencido à mesma família por 8 gerações, e em todas elas algo trágico havia acontecido. Crianças afogadas no lago, enforcamento no sótão e até assassinatos dentro da casa. E no centro de tudo, um nome. Bathsheba. Sim, ela viveu ali no século XIX e era conhecida na cidade como uma satanista. Foi acusada de sacrificar um bebê em um ritual. E logo após isso ela se enforcou em uma árvore no terreno da casa. A sua lápide ainda pode ser visitada no cemitério da cidade. Segundo Andrea, Audrey acreditava que ela se considerava dona da casa e que odiava a presença de Caroline, como se ela estivesse roubando o lugar de senhora da fazenda. Quando Bathsheba aparecia, o ar ficava pesado. O cheiro era podridão e o rosto dizia que parecia uma colmeia de abelhas secas, tomada por vermes sem um traço humano. Os ataques pioraram. Objetos voavam, portas batiam sozinhas e Caroline começou a mudar. As filhas juravam que não era ela mesma e que a bruxa havia tomado seu corpo. Lorraine Maggio tentou conversar ali com as presenças, entendeu o que queriam, mas as manifestações ficaram violentas. Quando decidiram fazer o exorcismo, o terror atingiu o auge. Andrea, ou Audrey, como vocês preferirem chamar, que presenciou tudo, disse em entrevistas. A noite em que pensei que veria minha mãe morrer foi a mais terrível de todas. Caroline foi arremessada a 6 metros de distância, com uma força que ninguém ali conseguia explicar. A voz dela mudou, o olhar desapareceu e por um instante todos acreditaram que a mãe havia sido ali tomada de vez. Os Warren tentaram o que podiam, mas Roger, o pai, temendo pela vida da própria esposa, pediu que eles deixassem a casa. A família viveu lá por mais de 10 anos, até que finalmente conseguiram se mudar em 1980 para um estado da Geórgia. 10 anos. 10 invernos cercados por ecos, passos e sussurros noturnos. E sem saber se ali era mãe ou não sei nem como é que conseguiam conviver dentro daquela casa. Andrea, escreveu 3 livros sobre a experiência e hoje viaja o mundo contando o que viu. E quando perguntam a ela se tudo aquilo foi real, ela apenas responde uma coisa. Se você tivesse vivido naquela casa, não precisaria fazer esse tipo de pergunta. Talvez esse seja o maior poder de Invocação do Mal. Ele não é apenas um filme sobre demônios, sobre o que acontece quando o invisível toma conta, mas sobre o que acontece quando o invisível se torna impossível de ignorar. Porque no fim, o verdadeiro terror não mora nas telas do cinema. Mora nas histórias que continuam mesmo depois dos créditos. E é claro que nenhuma história dessas ganharia o peso que tem sem quem a trouxe à vida nas telas. Depois de tanta tensão e terror, vem a parte que todo cinéfilo ama, né?
os bastidores. Para se preparar para o papel, Vera Farmiga, que interpretou a Lorraine Warren, decidiu fazer algo que poucos atores têm coragem. Ela quis viver a personagem antes de interpretá-la. Vera e Patrick Wilson, que viveu Ed Warren, viajaram até Connecticut e passaram 3 dias inteiros na casa da Lorraine Warren, a verdadeira. Durante esses dias, eles não foram lá como atores, eles foram como observadores. Absorveram o jeito dela de falar, o olhar sereno e firme, o modo como Lorraine movia as mãos ao explicar o invisível. E é exatamente isso que faz o filme funcionar. Não é só sobre medo, é sobre fé, sobre presença, sobre humanidade. Lorraine Warren chegou a visitar o set de gravação e quando ela viu o resultado, teria dito que sentia a energia dos espíritos por perto. Pode ser coincidência, pode ser verdade, mas talvez seja exatamente isso que torna a Invocação do Mal tão assustador. Se você gostou dessa história sombria e quer continuar com essa jornada comigo, semana que vem a gente abre porta pro segundo filme. E também estamos fazendo a saga de Premonição. Enquanto isso, apaga a luz, coloca o fone de ouvido e aproveita a nossa playlist de terror para começar a sua próxima sessão. Só não se assuste se você ouvir alguma coisa atrás de você.